Fala pessoal, tudo bem? O tema que a nossa equipe resolveu abordar foi fenilcetonúria. A nossa equipe é composta por Beatriz, Heitor, Osman, Petrônio, Victor e Vigílio. Bem, a fenilcetonúria ela é uma doença de herança autossômica recessiva, justamente porque os indivíduos afetados eles são homozigotos, genótipo tipo Azinho, e eles receberam os alelos mutantes dos seus genitores, que são portadores obrigatórios de genótipo Azinho. Nós temos uma chance de 25% do indivíduo ser afetado. E como vocês podem analisar, na Turquia, a cada 2.600, uma pessoa nasce com essa deficiência. Na Irlanda, a cada 4.500, uma pessoa nasce. No Brasil, a cada 25.000. E na Finlândia, a cada 200.000. Um detalhe muito importante que a gente também não pode deixar passar batido é que ele se encontra no braço longo do cromossomo 12, na região 2, na banda 3, na subbanda 2. Na patologia da hiperfenilalanemia, pode ocorrer tanto a disfunção da enzima fenilalanina 4-hidroxilase, que reduz o cofator BH2 em BH4, o tetrahidroxipiridina, ou na fenilalanina hidroxilase, que ela metaboliza 75% da fenilalanina. Quando tiver defeito no cofator BH4, deve-se suplementar também levodopa, pois a coenzima participa de outra rota metabólica. Aqui, como vocês podem ver, nós temos dois gráficos que vai trazer para a gente a relação do QI, que está no eixo Y, e a sua evolução em pacientes que não trataram a doença, e o outro vai mostrar a perda do QI em pacientes que descontinuaram a dieta em algum momento da vida. Ambos gráficos eles mostram a perda da capacidade intelectual quando a dieta não é apropriada. A gente tem que observar também que o aumento da concentração de fenilalanina, favorecendo nova rota metabólica, originando fenilpiruvato, que pode ser liberado na urina e no suor, dando um característico de mofo, que é tóxico ao nosso corpo e tende a se acumular no sistema nervoso central, causando danos neurológicos. A deficiência da tirosina ela leva à ausência de neurotransmissores no sistema nervoso central, causando problemas no seu correto funcionamento e no seu desenvolvimento. Quanto à ausência de tirosina, ela vai diminuir a produção de melanina, levando à hipopigmentação. Indivíduos geralmente apresentam a pele, cabelo e olhos mais claros. Aqui vocês têm uma relação do que acontece em manifestações entre terceiro e quarto mês de vida, que são listados aí para vocês no slide. Para o caso clínico, nós entramos em contato com uma paciente que é do interior de São Paulo, de 27 anos. Aí aqui nós temos algumas informações a respeito dela, como vocês podem ver. E quanto à história familiar da paciente, o pai dela e a mãe são vivos, são portadores de hipertensão arterial sistêmica e eles fazem uso de medicação para controlar. A mãe, ela também faz uso de remédio para ansiedade e a família dela não possui histórico de uso de drogas ilícitas. O pai dela é alcoolista social e tabagista. Sobre o passado cirúrgico dos pais, o pai fez cirurgia de hérnia e catarata, já a mãe fez cirurgia de varizes. A paciente tem duas irmãs, uma de 44 e outra de 40. A mais nova é portadora de hipertensão, assim como seus pais, e não tem nenhum irmão que chegou a morrer. Sobre as irmãs da paciente, é importante falar que por elas serem mais velhas, nasceram na época em que era tão difundido o teste de diagnósticos precoce, então fizeram alguns exames bem depois do tempo que hoje é preconizado. A mãe da paciente só levou para fazer o teste do pezinho quando ela já tinha 2 meses de vida e esperava não encontrar nenhuma alteração, assim como foi com as duas outras irmãs dela. Mas a paciente foi diagnosticada com fenilcetonúria e desde então ela se encontra em tratamento. Quanto aos antecedentes pessoais da paciente, ela nega histórico de gestação, ela também nega infecções pré-natais, uso de drogas ilícitas, consumo de álcool, tabagismo, radiações, sangramentos e também nega ameaças de aborto. Ela também diz não ter feito nenhuma cirurgia, diz que não possui filhos
e sobre seus processos infecciosos referiu ter tido apenas púrpura e amidalite. Sobre as características clínicas, seu diagnóstico só foi feito, ele demorou um pouco para ser feito, porém ela não apresenta sequelas. Vale lembrar que também o teste do pezinho foi instituído como obrigatório somente em 1992, então quando a paciente nasceu, em 94, ela já deveria ter feito na maternidade ou nos primeiros dias de vida. Então, a nossa paciente, ela leva uma vida normal e segue o tratamento dela à risca, por isso não desenvolveu nenhuma sequela. A gente perguntou sobre as dificuldades de acompanhamento regular, ela disse que não tinha nenhuma dificuldade, mas que algumas vezes alguns exames podem sair mais caros do que o esperado. Porém, ela busca sempre manter essa positividade e seguir as orientações do médico e da nutricionista. Ela afirma também ter a doença como algo normal e aceitar as limitações que a doença causa. Ela procura ter uma rotina com horários para medicações, refeições e usar a fórmula de aminoácidos corretamente. Tenta praticar exercícios físicos para o controle do peso e manter uma vida saudável. O acompanhamento é pelo Instituto Jô Clemente em São Paulo e ela está muito satisfeita com a equipe multiprofissional. Ela também se sente atendida nos aspectos físicos, psíquicos e sociais. Foi perguntado sobre a pandemia, os impactos dela no acompanhamento e acesso ao tratamento. Ela comentou ter tido acompanhamento remoto por videochamada e isso possibilitou a continuidade do acompanhamento. Além disso, ela comentou sobre a elevação dos preços de alimentos e que fez com que ela precisasse ajustar sua dieta e consumir alguns alimentos mais em conta. Ela comenta também que o governo do estado fornece para ela uma fórmula de aminoácidos através da farmácia de alto custo. Afirma ter uma vida social normal, mas que em algumas situações é preciso se adaptar à dieta e levar algum alimento. Comentou que já passou por situações em que as pessoas ficaram perguntando por que ela não comia determinados alimentos, e isso a incomodava, né? Principalmente quando ela era criança. A família dela dá todo apoio e assistência para o tratamento e sempre buscou incluir a alimentação adequada em qualquer ocasião para não causar nenhuma limitação. Mas muitas vezes ela mesma faz algumas adaptações, como levar um lanche para o trabalho, ou então procurar saber onde é que ela vai guardar a fórmula de aminoácidos. Em casa, a comida é feita separada dos demais, e isso demanda um pouco mais de atenção e controle dos valores da fenilalanina em cada alimento. Para fechar aqui a respeito do contato que nós tivemos com a paciente, ela afirma que tem um canal no YouTube que ela acaba comentando de uma forma mais descontraída, mais leve sobre essa doença, a fenilcetonúria, sobre ser portadora e como a condição de portadora dessa doença pode ser esperada. É uma doença pouco conhecida, por isso pode gerar algum preconceito. Então a importância de comentar sobre e dividir a sua experiência é essencial. Só que o Instagram e o canal no YouTube da paciente não vão ser citados para assegurar a privacidade dela. Já partindo agora para o heredograma do paciente, como ela apresenta um fenótipo de uma doença recessiva, ela necessariamente vai ter que ser azinho. Já os pais, por terem uma filha com a doença, cada um vai ter um azinho, o alelo recessivo. Mas como eles não apresentam a fenilcetonúria, então eles contêm um alelo dominante. E os irmãos, por não apresentarem também a doença, a gente sabe que eles possuem pelo menos um alelo dominante e que não vai deixar que o alelo recessivo se expresse. Então, quanto à parte do tratamento, a gente conversou com a paciente e ela relatou pra gente que ela leva uma vida comum, porém ela precisa seguir o tratamento de forma adequada. A gente perguntou como funciona esse tratamento dela e ela revelou pra gente que o tratamento dela se inicia a partir da dieta, evitando ingerir alimentos que possuam o aminoácido fenilalanina, porque assim como foi comentado antes, devido à mutação que ocorre no gene do cromossomo 12, a síntese da enzima fenilalanina hidroxilase fica prejudicada. Ela serviria para converter a fenilalanina em tirosina e como isso não ocorreria, ia desencadear uma série de problemas para ela. Então é primordial que ela mantenha essa dieta distante da fenilalanina.
Outro ponto importante que ela deu ênfase foi a restrição de fontes proteicas devido à dieta, o que acaba gerando uma deficiência na ingestão de diversos nutrientes, entre eles o cálcio. O cálcio ele possui relação com o desenvolvimento ósseo das pessoas. Inclusive, estudos apontam que portadores de fenilcetonúria apresentam frequentemente osteopenia e fraturas. O crescimento ósseo durante a infância, a ausência de ingestão de cálcio e os níveis elevados de fenilalanina são os fatores que ocasionam o desenvolvimento ósseo inadequado. Contudo, essa suplementação de cálcio que a nossa paciente ela comentou fazer uso, vai justamente suprir essa carência de vitamina que a dieta impõe. Além disso, vai ser necessária a suplementação de aminoácidos, que no caso da paciente, ela cita que faz uso de uma fórmula de aminoácidos. Essa fórmula traz a tirosina, o que o corpo não consegue mais produzir, e também vai trazer vitaminas e minerais devido à carência que é causada pela restrição alimentar na dieta. A paciente ela também afirma que o governo disponibiliza essa fórmula para os portadores da doença, porém nem sempre essa fórmula vai estar disponível. Inclusive, ela chegou a relatar para a gente um caso que ela passou mais de 30 dias sem utilizar a fórmula, e por falta de disponibilidade na rede pública, causando episódios de fraqueza, despigmentação do cabelo. Ela também informou sobre episódios de... chegou a informar para a gente também o valor do produto, que custa em torno de R$300, um preço que chega a ser assim, inacessível para a realidade da população brasileira. E por fim, realmente, a portadora de fenilcetonúria que nós conversamos, ela foi muito bem instruída quanto ao tratamento de fenilcetonúria, porque a mais importante parte do tratamento vai ser justamente essa dieta adequada, que ela acaba seguindo corretamente. Quanto aos exames para o diagnóstico da fenilcetonúria, ele costuma ser feito ainda na maternidade, por meio do teste do pezinho, que tanto em hospitais da rede pública quanto da privada deve ser obrigatoriamente realizado para pesquisar no sangue do recém-nascido com mais de 48 horas de vida. Sabendo que o diagnóstico é feito com o teste do pezinho, é importante mencionar que ele é um exame realizado a partir do sangue coletado do calcanhar do bebê e que permite identificar várias doenças graves, como a fenilcetonúria. É realizado entre as primeiras 48 e 72 horas de vida do bebê, pois o diagnóstico e tratamento tardio de fenilcetonúria podem gerar várias sequelas, como distúrbios comportamentais, crise convulsiva e a perda progressiva da função cerebral, bem como o déficit de desenvolvimento. Caso não tenha sido diagnosticado com o teste do pezinho, são feitos exames laboratoriais. Assim, a partir do momento que é identificada a mutação e a concentração de fenilalanina no sangue, é possível que o médico verifique qual o estágio da doença e a probabilidade de complicações. Além disso, essas informações são importantes para que o nutricionista indique o plano alimentar mais adequado para a condição da pessoa.